Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. E nosso convidado hoje é o deputado Ricardo Nezinho, do PMDB. Ele que presidiu a CPI da TIM, que investigou a qualidade do serviço da telefonia móvel ofertada pela TIM aqui no estado de Alagoas. Portanto, nós vamos falar inicialmente sobre o relatório final, que foi apresentado em forma de livro, não é? Foi na forma impressa hoje. Esse documento impresso está à disposição dos alagoanos na Assembleia Legislativa, também vai compor, digamos assim, os anais da Assembleia no que diz respeito a uma investigação que teve começo, meio e fim. Deputado, papel cumprido pela comissão, não é? Agora, o que se ganhou com o relatório final e com essa investigação que a Assembleia Legislativa deu uma contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços de uma operadora da telefonia móvel aos consumidores aqui em Alagoas. E obrigada por sua presença aqui conosco antecipadamente. Quem agradece sou eu, Gorete. Mais uma vez aqui, está no Frente a Frente. Eu acho que quem ganhou foi o regime democrático de direito. Primeiro, a função do Poder Legislativo, ele em toda a sua essência realmente foi totalmente contemplado. Como você falou, esse relatório teve início, meio e fim. Foi uma comissão parlamentar de inquérito que investigou, que os seus componentes se debruçaram nela, indo a Recife, indo a Brasília, fazendo as audiências públicas aqui, buscando realmente documentos que pudessem sim, ser expedidos e a gente pudesse formar um relatório robusto, um relatório realmente que pudesse enxergar a deficiência ou a qualidade do serviço da operadora, no qual esse relatório enxergou uma deficiência, esse relatório com uma leitura muito técnica, uma leitura em que buscou também o sentimento dos usuários através de uma enquete que foi disponibilizada aos usuários da TIM, um relatório que também buscou ouvir segmentos como o Ministério Público, OAB, PROCON, a própria Anatel, o Sindicato dos Trabalhadores da Telecomunicação do Estado de Alagoas, os próprios diretores da TIM. Foram 18 reuniões ordinárias. 18 reuniões ordinárias e com isso não é fácil. Quando você começa uma comissão parlamentar de inquérito, você já começa com uma certa dificuldade da própria... como é que se fala? A natureza... A própria sentimento da sociedade em relação ao teor, ao resultado daquela comissão. O descrédito. Uhum. Então, graças a Deus, a gente conseguiu realmente fazer com que essa comissão parlamentar de inquérito ela tivesse esse relatório que espelha a estrutura que hoje a TIM oferta aos seus clientes. E são clientes, Gorete, são clientes que de elite. Por quê? Porque são clientes que pagam antes de usufruir do serviço. Esse cliente, ele confia no que ele ouve nas propagandas da operadora. Enganosa? Em algumas situações. Que ele compra o produto para depois usufruir. E a gente viu que realmente a operadora ela está totalmente subdimensionada. Estão vendendo mais chips do que realmente a capacidade que ela tem. Do investimento que não fora feito no tempo necessário, com né, certeza, deputado? Com certeza. Isso ele não pode falar por questão de débito do usuário, não pode falar por questão de o recurso não está chegando. Nada disso justifica. Nada justifica. A péssima qualidade. Né? Nada justifica. Então, isso fez com que a gente, com esse relatório, a gente tivesse o elemento fundamental para que o Poder Judiciário, o Ministério Público, ele começasse a entrar com a peça de uma ação civil pública. Então, essa é a função do Legislativo, essa é a função do Parlamento, e a gente realmente foi, em toda a sua essência, a gente utilizou-la, utilizou de todos os nossos meios para que pudesse hoje dar uma resposta à sociedade alagoana sobre a questão do Poder Legislativo. Bem, deputado, a CPI ela teve um tempo, eu diria até recorde na sua
tramitação e no processo de investigação, porque ela foi aberta, foi instalada em abril, 19 de abril de 2011, e em 13 de dezembro de 2011 foi apresentado esse relatório final. Verdade, verdade. Quer dizer, essa experiência, como foi trabalhar durante esses meses, inclusive que era latente, a comissão contava com os próprios titulares da comissão para se deslocar, porque não havia equipes técnicas trabalhando junto ao Poder Legislativo. A comissão foi buscar parceria, por exemplo, do PROCON, no sentido de também colaborar nessas investigações? Com certeza. Primeiro, sobre o tempo, esse tempo poderia até ser mais exíguo, né? A gente poderia ter até utilizado 120 dias. Mas quando a gente pede um documento, esse documento que a gente pede, quando a gente convida uma determinada pessoa para que possa vir à própria reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, eles têm o direito de não poder vir ou não expedir aquele documento naquele momento. Então a gente retoma mais uma vez o convite, que deixa de ser convite, faz uma convocação, que aí sim, por lei, ele é obrigado a chegar, e tanto nos expedientes a gente faz uma solicitação também de uma forma mais enérgica. Então tudo isso tem tempo. Demanda um tempo que não está fora do nosso controle. Então, e é importante que determinados documentos, determinados elementos de informação possam se chegar para que a gente possa concluir ou fechar algum entendimento e fazer uma reflexão com mais prudência, com mais técnica e ao mesmo tempo com certa convicção do que está escrevendo e do que se pode colocar no relatório. Então realmente o tempo foge. Não foge não é porque depende da comissão. Não, pelo contrário, a comissão queria logo começar, buscar os elementos, fechar o relatório e dar uma resposta tanto à sociedade como à própria casa, que essa comissão parlamentar de inquérito ela foi aprovada pelos 27 deputados. Então ela já nasceu forte desde o início e já nasceu com a responsabilidade de poder honrar cada parlamentar, cada integrante desta casa. Porque a partir do momento que a comissão é instaurada, ela está levando o nome da Casa Tavares Bastos para que possa realmente ser apreciada e ser julgada pela sua função. Então, essa foi uma comissão que, graças a Deus, terminamos de cabeça erguida. Pois é, a instalação da comissão ela foi motivada pela insatisfação generalizada dos consumidores da TIM, que não conseguiam mais se comunicar, mas também sobre essa má qualidade de serviço, mas a própria comissão, quando se instalou, ela precisava das explicações expostas em forma de perícia técnica, que foram feitas durante esse período também, contando até com a participação da Anatel. A Anatel produziu um relatório também, e a importância, deputado, desse relatório produzido pela Anatel para o curso das investigações que eram feitas aqui em Alagoas. Foi fundamental, porque primeiro eu quero parabenizar e agradecer a postura do Ministério Público lá de Arapiraca e da OAB lá de Arapiraca, quando eles fizeram uma audiência pública, e nessa audiência pública chegaram ao entendimento com a TIM e com a própria Anatel, que ela estava presente, para que pudesse fazer uma fiscalização e dali fornecesse um relatório. Então, quando, na instauração da CPI, a gente soube dessa reunião, e dali a gente cobrou da Anatel que ele entregasse esse relatório. Para dizer a você, tivemos uma certa dificuldade, porque pedimos a Alagoas, não podia fornecer, pedimos a Recife, não era da alçada de Recife, e tivemos que, através do deputado federal Renan Filho, uma audiência com o presidente nacional da Anatel, que é o embaixador Ronaldo Sardenberg, e ali, com todo o seu staff, ele pudesse realmente entregar esse relatório, que esse relatório nos dava elementos técnicos que a comissão até o momento estava deficitária, porque são poucas operadoras no país e é um universo muito restrito. Não é nenhuma empresa que quer pegar um trabalho que a gente tentou contratar um trabalho de uma empresa para que ela pudesse fazer uma auditoria, uma fiscalização na TIM, e não encontramos.
E até a gente entendeu por quê. Porque o universo muito pequeno, nenhuma daquelas empresas queria realmente entrar em confronto com a operadora. Como uma multinacional, digamos assim, né? E uma grande multinacional. E graças a esse relatório, que quero parabenizar aqui os funcionários da própria Anatel, que de uma forma muito coerente, muito técnica e muito minuciosa, nos mostrava toda a deficiência da operadora TIM. O seu subdimensionamento, as dificuldades na questão das ligações, e fazia com que nos desse realmente todo um parâmetro, toda uma leitura, e ali a gente pudesse extrair e de uma forma mais coerente, segura mais também, técnica e né? segura, a gente pudesse fazer esse relatório. Deputado, nesse período da CPI, a TIM chegou a ser multada? Não. Essa, na verdade, a multa em si, ela vem agora depois do relatório. O Poder Legislativo, ele não tem a outorga constitucional de poder multar, nem tirar concessão de nenhuma função da operadora TIM. Tem sim o Judiciário. Mas para o Judiciário fazer isso, ele precisava provocado, e ter um elemento bom, forte, que pudesse fazer com que a ação civil pública pudesse ser dada. E essa multa vai de 5 a 25 milhões. E a gente espera que realmente possa ter isso e possa ser revertido para que a sociedade, para que os seus usuários da TIM possam ser ressarcidos de todo o prejuízo. E o mais importante de tudo isso, possa-se realmente fazer com que a estrutura da própria operadora possa dar uma condição de melhor qualidade de seu serviço. A TIM continuou a vender telefones, linhas, sem fazer nenhum investimento na ampliação da sua capacidade. Isso é fato, não é, deputado? Elas, com o início da Comissão Parlamentar de Inquérito, 45 dias depois, ela começou a fazer determinados investimentos de fibra ótica na cidade de Arapiraca. E, por sinal, mas pontual, não é? É pontual. Investimento pontual, numa região. Numa região, não é no estado. Mas isso aí já nos deu uma boa satisfação, porque a coisa já estava dando uma... Certo que, tanto como usuário, como eu, como você, como todo mundo, a gente quer uma resposta imediata. Já. E isso vai acontecer, com certeza, daqui a um ano. Mas sabendo que o pontapé inicial foi dado pela Assembleia Legislativa. Exatamente, era isso que eu queria ressaltar, deputado. Foi necessária instalar uma CPI para que os desdobramentos chegassem ao Poder Judiciário na forma que ele vai ter de julgar o procedimento da TIM na sua relação de consumo com os seus clientes. Porque a PROCON, Defesa do Consumidor, as reclamações são inúmeras, contra toda ordem de reclamação. É a ligação que a gente faz e que é obrigada a fazê-la 4, 5 vezes porque cai a linha e não se consegue falar, ou então fica muda, a telefonia fica muda, enfim. São inúmeros problemas, mas isso não evidencia, pelo menos aqui em Alagoas, que isso colocou em xeque os órgãos de defesa do consumidor, os juizados de pequenas causas, enfim, não colocou em xeque? Por um lado, sim. Por outro, Gorete, a gente está indo na Câmara Federal, está indo eu, deputado Sérgio Toledo, deputado Gilvan, deputado Ronaldo Sérgio Toledo, Medeiros, que é relator da CPI. E o deputado Eduardo do Holanda, que a gente vai entregar esse relatório em mãos ao presidente da Câmara Federal. Porque é fundamental também que o Congresso possa fazer leis mais rígidas em relação a isso. Porque a gente sabe que, às vezes, a agência reguladora, ela, por ter uma função, por ter funcionários técnicos comprometidos, mas ela fica um pouco ameaçada em si. Porque ela não tem autonomia. Não tem uma autonomia, queira ou não queira, porque as pessoas que estão lá são comissionadas, né? Então, dali pode ser que saia daquele momento, daquela chefia, e vai para onde? Tem que ir para uma empresa de telecomunicação. Ou tem que ir, às vezes, para uma empresa, então ninguém quer ser um algoz de nenhuma dessas empresas, porque pode ser que caia. Então, para isso, a gente tem que ter leis mais fortes. Legislação bem específica na cobrança da qualidade. Dá uma certa tranquilidade às pessoas que trabalham na própria agência reguladora. Eu acho que é fundamental ter essas pessoas ter uma certa segurança em si.
E daí, fazendo com que isso, a gente comece a fechar algumas brechas e, com isso, as empresas que foram privatizadas começam a ter um certo respeito. Não é só na telecomunicação. Se for olhar na ANP também, que é a Agência Nacional do Petróleo, quer dizer, também é uma agência reguladora. Então, são várias, essas agências reguladoras são situações idênticas. E muito idênticas. Então, quando a gente começa a observar determinada situação, a gente tem que ter realmente leis firmes, rígidas e que possa realmente dar uma resposta à altura. E punir, né? E punir. Com essa questão da Comissão Parlamentar de Inquérito da TIM, não quer dizer que as outras operadoras estejam mil maravilhas, não. Essa comissão, ela primeiro se torna a operadora TIM, por quê? Porque são 5 gigantes. A gente, por mais que a gente buscasse, tentasse buscar um problema de uma, podia ser diferente da outra. Então, a gente buscou a operadora TIM, primeiro por ser a empresa que mais vende no estado de Alagoas, chip, aparelho móvel. E segundo, porque a gente dá uma resposta às outras, que as outras possam se adequar. Porque senão... Se anteciparem, né? Porque se o judiciário, agora, com esse elemento que a gente teve, elemento muito bom, muito forte, ele realmente der uma resposta que realmente se necessita, realmente vai servir tanto para a operadora TIM como para as demais. Bem, deputado Ricardo Nezinho, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já.